Os brasileiros puderam eleger os seus representantes para governador e presidente da República no segundo turno das eleições realizadas no dia 26 de outubro. Reveja a fala de um dos diretores do Sindicato Alimentação, Elton Lima. Ele fala sobre o processo eleitoral e as lutas da classe trabalhadora para os próximos 4 anos. Estamos vivendo o dia seguinte ao processo eleitoral que transcorreu no Brasil e no Rio Grande do Sul. Nós ontem vivemos o segundo turno das eleições presidenciais no nosso país e aqui no nosso estado o segundo turno para a eleição a governador. E nós ainda estamos no calor dos acontecimentos, nos desfechos, nos resultados. O candidato do PMDB aqui no estado teve uma vitória muito forte, muito grande, né? Ganhou na grande maioria dos municípios. A Dilma, para presidente, ganhou na maioria dos estados. Se eu não me engano, foram 15 ou 16 estados e o Aécio 11 ou 12, qualquer coisa assim. E essa eleição, os resultados eles acabam fazendo com que nós, do movimento social, movimento sindical, faça algumas reflexões e já comecem a nos preparar para o período que vai vir. A primeira marca desse processo todo foi a grande manipulação dos grandes grupos de comunicação, né? Não foi um grupo de comunicação só, os grandes grupos de comunicação manipularam tudo que deu para manipular, com o apoio do grande capital internacional, para que o candidato vinculado à social-democracia ganhasse a eleição aqui no país, porque a camada mediana da sociedade, parte do setor financeiro, não concorda com o que vem acontecendo, que são os milhões e milhões de brasileiros que vêm tendo acesso a uma renda mínima e outros milhões e milhões de brasileiros que têm tido acesso aos bens de consumo, enfim. Aí é uma questão histórica em que nós teremos que nos aprofundar para ficarmos discutindo e falando sobre isso, que é a questão da elite querer sempre manter quem está no pé da pirâmide preso aos conceitos antigos e manter preso também para que o desenvolvimento não aconteça, e por isso que não se mexe em educação nesse país, por isso que a saúde é um problema, não porque falte recurso público, mas porque existem verdadeiras máfias. Tudo isso efervesceu nesse período eleitoral, e tudo isso vai efervescer, na nossa avaliação, nesse período dos 4 anos que vem pela frente. Porque o governo federal, ele ficou agora numa situação de que ou ele vem para o movimento social e convoca e conclama para o movimento social ir para a rua, para as mudanças de base, e essas mudanças de base que a pequena burguesia fica citando, que é a questão da corrupção, e nós falamos que a questão da corrupção ela está inserida no sistema, que o sistema é capitalista, e ele vive também da corrupção, então não é uma questão de corrupção só, uma questão de moral burguesa que fala da corrupção, mas é uma questão de reforma de estrutura no país. E aí reforma de estrutura no país pode mexer com uma reforma política, que eu ainda tenho minhas dúvidas, porque o Congresso é muito complicado, talvez uma reforma política de uma outra forma, com o povo na rua pressionando o Congresso, porque esse Congresso que se elegeu é um reflexo do processo que nós vivemos. Esse Congresso que vai assumir agora em janeiro é um Congresso que ele é homofóbico, é um Congresso que ele é contra as garantias individuais, é um Congresso que vai querer que a polícia prenda e arrebente, e nós temos que refletir como foi esse processo em São Paulo e Rio de Janeiro, onde a polícia entra nas casas, onde o Estado de Direito é quebrado todos os dias e houve uma votação maciça por parte da população que vem sendo manipulada através dos meios de comunicação. Se nós fizermos essa reflexão com relação a São Paulo e Rio, nós podemos fazer a reflexão com relação ao Estado. Esse Estado, nesses últimos anos, ele não vinha sendo tão bem administrado como ele foi nesse período aqui. Não estou falando de partido, estou falando em administração técnica. Esse Estado foi muito bem administrado. Conseguiram fazer rearranjos em termos econômicos do nosso Estado, que há muitos anos estava paralisado. E aí houve essa votação maciça num outro candidato, porque existe, antes disso tudo, existe uma coisa chamada antipetismo, anti-crescimento dos meios sociais, que a mídia vem trabalhando com isso há muitos anos e que ficou escancarado com aquele escândalo que a Veja tentou
tentou realizar na finaleira da eleição no Brasil e aqui no Estado com relação a um deputado vinculado ao Partido dos Trabalhadores, que eles tentaram associar a fraude do Pronaf, a fraude dos pequenos agricultores, e que assim, hoje em dia, no nosso país, a gente vive esse tipo de situação simplesmente por acusações, não existem prova que realmente aconteceu, e aí primeiro tu crucifica, depois tu vai ver se tinha culpa ou não. São essa ordem que está invertida que vai ser o grande desafio do movimento do governo Dilma nesse segundo mandato dela, em reverter isso. E aí ela vai ter que botar o dedo na ferida, que é os meios de comunicação. De que forma isso vai se dar, a gente não sabe. Agora, um movimento social, esse vai ter que ir para a rua. Vai ter que ir para a rua, vai ter que pressionar, porque não dá mais para nós conviver com esse tipo de situação que vem acontecendo no nosso país, onde a grande massa de trabalhadores ela é enganada ou ela é mobilizada através da mídia, onde os trabalhadores não se dão conta muitas vezes quando eles dizem de que o bandido tem que morrer, ele não se dá conta que ele vive na vila e que a polícia que mata o bandido mata o filho do trabalhador também, sem perguntar primeiro se esse trabalhador, se a pessoa que está sendo assassinada é honesta, é criminosa ou simplesmente é um cidadão que andava e que foi alvejado e aí eles dizem que foi por engano. Então essas coisas que a mídia vem manipulando é o grande desafio que nós vamos ter para o futuro. E para o movimento social, esse governo ele vai ter que chegar perto. Esta questão do fator previdenciário está comprovado que tem como mexer nisso e facilitar a aposentadoria dos trabalhadores. A questão dos royalties do petróleo, a questão da Petrobras, a questão da saúde no nosso país. São setores estratégicos do nosso país. A mineração, esses setores estratégicos do nosso país, tem que haver uma mão forte do governo, e esse governo, com aquela política de paz e amor, querendo contemplar todos na sociedade, não conseguiu atacar nos primeiros mandatos Lula e Dilma. Não conseguiu atacar com eficácia no sentido de fazer um governo de cunho popular, que represente mesmo os trabalhadores e que dê um basta na questão do grande capital internacional mandar nos rumos do país. E agora a situação ficou posta de tal maneira de que ou a Dilma vai fazer as reformas que são necessárias para a classe trabalhadora, ou ela vai tentar contemporizar com a elite brasileira, e a elite brasileira demonstrou nessa eleição de que não quer negócio com o governo da Dilma, porque esse governo facilita demais a vida dos que não têm nada. É isso que está posto. A disputa que ocorreu no nosso país, ela se apresentou bem na luta de classes. Eram dois projetos. Mesmo que a luta de classes para uns possa não ser aprofundada, mas era isso que estava em jogo, em essência, nesse período. Ou se votava por manter o avanço dos trabalhadores, mesmo que pouco, ou vai tentar contemporizar e não vai levar, porque está dado isso. E tem um outro aspecto que envolve tudo isso que eu falei, que é a questão internacional. Por exemplo, nós estamos vivendo no Uruguai o mesmo processo eleitoral que aqui, e lá um governo com o mesmo cunho que o governo brasileiro, um governo progressista, e lá a bancada no parlamento houve ascenso agora da extrema-direita, muito mais. Quer dizer, o Tabaré no primeiro mandato, Mujica agora no outro mandato, governaram com maioria no parlamento. Quem ganhar a próxima eleição, e está disputando o Tabaré e um gurizinho da elite lá, Lacage, quem governa, se o Tabaré ganhar, não vai governar com maioria no Congresso. Há um retrocesso, há um aperto da direita na América Latina. O Evo Morales tinha recebido um recado bem claro do Aécio Neves, dizendo que ia endurecer o jogo com relação aos hidrocarburetos que a Petrobras produz e tal. O Equador, a Venezuela, a Nicarágua, El Salvador, enfim, todos os países progressistas da América Latina dependem desta eleição que ocorreu aqui no Brasil para poderem implementar os seus avanços de cunho popular. Então, o peso que estava jogado dentro dessa eleição no país é um peso extraordinário. O feito que se conseguiu, a gente não consegue dar a dimensão para ele neste momento, mas foi um feito histórico e que daqui a alguns anos nós vamos estar lembrando que nós estávamos lá. E foi uma vitória dificílima, porque foi uma vitória contra o poderio do capital internacional e contra a grande mídia,
que esse é o desafio desse governo também, fazer com que a grande mídia tenha controle e que as mídias pequenas tenham acesso às redes nacionais. Bom, essa é uma discussão mais aprofundada. A questão do Estado, para terminar aqui o nosso assunto, esse governo ele vai ter que dizer o que veio, porque esse cidadão que se elegeu aqui no estado do Rio Grande do Sul, ele é da mesma política do Rigoto e da Crucius. E esses avanços que nós, trabalhadores, vimos tendo nos pisos regionais, que regulavam todos os aumentos dos trabalhadores no estado do Rio Grande do Sul, estão correndo perigo. E esse governo vai ter que dizer realmente o que ele vai fazer. Infelizmente, a nossa expectativa não é boa com ele. E aí muda toda a correlação de forças com relação à segurança pública, com relação às finanças do Estado, com relação aos avanços dos pequenos agricultores. Portanto, esse é um cenário que nos apresenta agora, um cenário de muita disputa de nossa parte do movimento social com os governos, e é um cenário em que vai aprofundar e muito a luta de classe no nosso país, porque 4 anos passam rapidinho e tanto a nível federal quanto a nível estadual as lutas vão estar mais acirradas.